Boa tarde a todos. A ideia hoje é discutir um pouquinho sobre o sistema que está sendo desenvolvido aqui, já na sua fase final, né, pela TI do Samadem, e particularmente a questão do alerta, né, que vai ser gerado de modo automático por esse sistema. Dar uma passada geral de como é que nós chegamos nessa proposta do texto do alerta, né? Ouvir a opinião de todos vocês. Eu vou fazer iniciar a apresentação, depois mais ao final o Adenilson vai falar um pouquinho também, e o Clive, sobre o sistema que está sendo desenvolvido, né, e os produtos que a gente já tem consolidados. E mais ao fim, a gente vai dar uma passada rápida e colher as opiniões de vocês sobre o texto do alerta mesmo. Então, essa é a lógica aí da nossa conversa de hoje. A hora que vocês sentirem necessidade de algum esclarecimento, alguma dúvida, pode ir parando para a gente prosseguir. Eu vou fazer uma apresentação, espero que rápida, para a gente ter mais tempo para eventuais contribuições aí a respeito do texto. Então vamos lá. Então a primeira questão que eu queria apresentar para vocês é uma série de conceitos para que vocês conseguissem entender o problema que a gente está tratando. Então a primeira questão, que é bastante importante, é ter clareza do que causa o movimento de massa, né? Então existem três grandes causas, né? A própria geometria da encosta e a composição dessa encosta, a questão do escoamento de água nessa encosta e a intervenção antrópica. Então, cada um desses aí, independentemente, eles podem causar o deslizamento. Mas, normalmente, o que vai levar mais rapidamente ao problema do deslizamento e do fluxo de detritos, no final das contas, é uma composição desses três fatores, né? Então nós precisamos entender isso, se a gente quer entender a base científica, né, do problema que a gente está tratando. Bom, o segundo aspecto são algumas diferenças que eu queria destacar com vocês. Infelizmente a gente não está com pessoas aqui da área de desastres da operação, mas eventualmente, enfim, quem quiser acrescentar alguma informação a mais aí, fique à vontade. Então nós temos dois conceitos interessantes aqui, que é a suscetibilidade, que nós vamos falar da possibilidade de acontecer um movimento de massa, né, ou qualquer processo, né, e a vulnerabilidade, que já diz respeito a que dano aquilo vai causar sobre uma população afetada, né? Então, a primeira parte lá da suscetibilidade, você tem, por exemplo, um vale, ele está mais sujeito à inundação e menos sujeito a deslizamento. Já o topo do morro está mais sujeito a deslizamento e menos sujeito à inundação, né? E o segundo, ele já diz respeito mais à própria, desde o indivíduo, né, até a comunidade que está sofrendo esse impacto, vamos chamar assim. A segunda coisa é a própria definição de área de risco, né? Que é aquela área que vai sofrer, então, o processo, seja natural ou induzido. Só para consolidar terminologia também, né, quando eu disser efeito adverso, eu estou falando desde questões afetas à vida a danos, né, em termos de perda material, perdas de bens, né? E os elementos a proteger são esses mesmos, a vida e os bens materiais, patrimoniais, enfim. Aí eu entro num conceito de perigo e risco, que é um outro aspecto, né, do que a gente trata aqui. Então, o perigo, na verdade, é a condição de você, potencial, né, de você ter os efeitos adversos. Eu dou um exemplo ali, por exemplo, a parte alta de uma encosta declivosa. Então, ela é naturalmente sujeita a ter deslizamento, por exemplo. Já o risco é conceituado como uma probabilidade de acontecer um efeito adverso sobre um dado elemento, ou seja, sobre uma comunidade, enfim.
E existe uma equação que normalmente é usada para a gente refletir sobre esse risco. Eu coloquei essa equação aí por dois motivos. Primeiro, que eu acho importante ter uma equação, e segundo, chamar a atenção para o que a gente vem, que o projeto GIDS vem apresentando aqui, que é a recomendação de que o CEMADEM esteja focado na questão da probabilidade e não do risco. Se a gente olhar para aquela equação lá, nós vamos ter o risco em função da probabilidade, que nada mais é do que um número inteiro, né, de 0 a 1, é uma probabilidade de ocorrência, a consequência, que pode ser medida em termos de pessoas que morrem, ou qual é o prejuízo financeiro que aquilo causou, e a atenuação, que a grosso modo nós também podemos entender como um número inteiro, variando de 0 a 1. Ou seja, o risco, na verdade, ele mede uma dimensão de impacto. E é exatamente por isso que o projeto entende que isso não é função do CEMADEM. O CEMADEM deve se focar na questão da probabilidade. Ou seja, se a encosta vai ou não cair. E não ficar emitindo alerta para dizer que vai afetar, ou vai causar tantos danos, ou vai matar tantas pessoas. Então, essa é uma questão chave, né? E eu acho que essa equação, ela dá um pouquinho a dinâmica do que a gente está falando. E por que é que eu repetidamente venho falando que o alerta do CEMADEM não deve entrar nas questões de vulnerabilidade, exatamente por esse aspecto, né? Aqui, só para a gente entender, então, aquela equação de risco, né? Eu tenho lá uma encosta e eu tenho, aqui na parte de baixo, a parte afetada, a área vulnerável, né? A probabilidade da encosta cair, ela está intimamente ligada às alterações e fortemente condicionada pela chuva. Já a parte de baixo, o nível de precisão em qual é que vai ser o dano é muito mais difícil de saber. Por quê? Isso depende se é de dia ou de noite, se é uma segunda-feira de trabalho ou se é um domingo. Enfim, depende de várias coisas. Depende do tipo de casa, depende enfim, de várias questões que, na verdade, complicariam muito a tentativa enfim, de considerar isso, colocar isso dentro de um alerta, né? Esse slide aqui eu chamo a atenção por um aspecto bastante importante. Dentro do projeto GIDS, a gente vem tentando sucessivamente fazer com que haja uma harmonização de terminologias, né? E eu fui buscar essa questão e estou trazendo aqui, né, porque eu pretendo levar essa discussão para dentro do grupo, né, para discutir com o Estado e com os municípios. Então, nós emitimos alerta, né? O que é o alerta? Alerta é uma informação supostamente ainda longe no tempo daquele momento em que a gente prevê que vai acontecer o desastre. Já o aviso, ele não é uma informação, ele é um pedido, né, que é encaminhado para a população no sentido de que ela tome uma postura, ou seja, que ela saia da área de risco, que ela se proteja, né? Então, a gente tem vários termos utilizados, por exemplo, alarme e outras coisas, mas a sugestão é que a gente simplifique isso e use esses dois termos, alinhados com a terminologia internacional, né? Então, eles têm alguns diferenciais, né, seja do público-alvo deles e principalmente da questão, vamos dizer assim, da iminência, né, do desastre. Bom, e como é que o CEMADEM, a geodinâmica do CEMADEM, pretende abordar esse problema, né, do ponto de vista de previsão de alerta, de cálculo de limiares e dar subsídios para a emissão de um alerta? Aqui eu representei uma encosta típica, né, e as 4 fontes de informação, as redes de observação que a gente normalmente utiliza. Hoje ainda muito pouco utilizamos a parte da medição da vazão no rio, né? A gente está muito focado em chuva, estamos começando a engatinhar na parte de sensores de umidade, a parte de ETR também está começando a ser utilizada em apoio, mas a ETR, inclusive, não é nem o formato mais adequado
por principal problema do CEMADEM, que é o deslizamento planar, né, o mais raso. Então, para a gente entender um pouquinho isso, eu vou usar uma ferramenta, fazer uma retroanálise aqui para vocês. Então, a ITR está lá sempre funcionando, né? Aí, à medida que começa a chover, vai causar o escoamento superficial e, gradativamente, os níveis do solo, né, que estão representados naquelas curvas ali à direita, eles vão começar a umidade a aumentar, né? A umidade sobe, o nível da água subterrânea sobe, a força, né, que quer manter o solo e a força que quer derrubar o solo, né, que está representado ali em azul e em vermelho, elas vão chegar a um momento que, dependendo da condição da evolução da chuva, né, por quê? Por conta do peso, né, ou seja, o solo fica muito pesado, quando a água sobe, ela empurra de dentro para fora o talude, né? E além disso, a própria água também já diminui o entrelaçamento do solo na encosta. Então, essas três coisas fazem com que o talude caia, né? Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é tentar montar um sistema desse daqui para, primeiro, entender quais são as condições de umidade do solo no momento da ruptura e, sabendo com precisão quando é que caiu, a gente vai fazer essa retroanálise e calcular o melhor limiar para aquele tipo de solo, para aquele tipo de encosta. Então, essa é a ideia por trás, enfim, dessa abordagem aí que a gente está tentando construir aqui dentro do CEMADEM. Então, só para a gente entender um pouquinho essa dinâmica. Bom, depois também, só abordar algumas questões de estratégia, né, de proteção e defesa civil. A primeira questão importante, novamente, é fazer o alinhamento, né, com a abordagem internacional. Claro que nós podemos ter variações, mas nós, na medida do possível, devemos seguir isso, né? O Vitor, a Silvia, a gente tem, em todas as oportunidades, frisado isso, né? Então, aqui tem a abordagem da ONU, né, que prevê aquelas etapas lá que são conhecidas de vocês, não vamos entrar em detalhes aqui, né? Ou seja, conhecer o risco, né? Fazer a análise desse risco, ou seja, descrever esse risco, avaliar esse risco, colocá-lo em hierarquia, né? Aí sim é onde as questões ligadas à vulnerabilidade, ela pode ser muito mais útil, né, do que propriamente no alerta. Medidas de prevenção é uma outra questão importante, né? Ali tem as medidas estruturais, as medidas não estruturais. Nós estamos dentro dessas medidas não estruturais, né? E a parte de planejamento para a situação de emergência, ou seja, quando acontece esse problema, e a questão de informações públicas e capacitação, né? Ou seja, a disseminação do conhecimento que a gente faz e a transmissão desse conhecimento, né, tanto no nível federal, estadual e municipal, enfim. Eu vou, por várias vezes dentro da fala, destacar essa questão do geral e do específico, né? Então, para a gente entender o geral, é preciso a gente entender que nós não somos estanques, nós devemos obedecer a uma lógica do sistema de proteção e defesa civil, né? A emissão de alerta não é um fim em si mesmo, ela atende a uma necessidade de gestão do risco e também que, por sua vez, está em sintonia com a gestão do desastre, né? Então, nós temos todas as etapas aí, como eu falei, a parte de prevenção, a parte de mitigação, a preparação para a resposta, a própria resposta em si e depois, eventualmente, a recuperação, né? Então, quando a gente propõe um alerta, eu não vou discuti-lo somente com o CEMADEM, eu vou discutir com todos esses atores, porque eu preciso que sirva para eles. Pode estar bom para nós, mas não estar bom para eles, né? Se for o CEMADEM, o Senad seria? Bom para todos os sistemas, né? Não só para o CEMADEM, mas para o Senad, para as defesas civis do Estado e defesa civil municipal. A gente ainda não chegou lá na população, mas um dia, quem sabe, a gente vai ter oportunidade de discutir isso de forma melhor. Esse slide, ele mostra, então, um pouco dessa necessidade de integração das coisas, tanto do ponto de vista
de áreas de competência, né? Como também as necessidades de integrar esses conhecimentos, né? Então, você tem ali várias informações sendo geradas e gradativamente essas informações elas vão sendo transformadas na nossa linguagem. Então eu pego as medições que eu faço, eu pego os feedbacks que eu recebo da população e da Defesa Civil, transformo em limiares, que a operação transforma em alerta, que a Defesa Civil do município ou a Defesa Civil do Estado, dependendo da situação, vai transformar em aviso para a população. E essa população, então, vai se proteger, né? Então, se esse sistema, se a população não se proteger, o alerta do CEMADEM falhou, né? Então, a função do CEMADEM, ela tem o seu específico, mas não pode perder o geral. De nada adianta eu mostrar que o alerta do CEMADEM acertou 100% das vezes, se a população continua não saindo da casa, né? Então, é preciso a gente ter essa noção do geral e do específico para não perder, enfim, para não ficar circunscrito só ao CEMADEM, né? O CEMADEM, como eu falei, ele faz parte de um sistema. Bom, e o GIDES? O que o GIDES veio trazer aí para essa forma como a gente trabalha no Brasil, né? Não somente o CEMADEM, mas de forma geral, né? E mais específico o CEMADEM. Bom, a primeira questão é a fundamentação científica. Nós precisamos ter bases técnicas, conhecer os processos para conseguir tomar decisão. As decisões elas não têm sido tomadas historicamente, né, com base muito científica, muitas extrapolações, muitos ajustes mal embasados, enfim. Um segundo aspecto, o alerta centrado na probabilidade da ocorrência e não na vulnerabilidade, não no impacto. Não é que o risco como um todo não seja importante, mas nós vamos tentar demonstrar isso aqui. A vulnerabilidade ela já é usada na área do mapeamento, ela vai ser a chave essencial na hora das questões de contingência, né? E dentro do alerta em si, nós podemos nos ater à questão da probabilidade, que é onde nós temos maior chance de ter precisão, né? Alinhamento, como eu falei, de terminologias, de metodologias e de protocolos, ou seja, federal, estadual e municipal tem que trabalhar na mesma lógica, com o mesmo pluviômetro, com a mesma metodologia, com o mesmo limiar. Nós nunca vamos ter as mesmas informações. Sempre o município vai ter muito mais informação do que o federal e o estadual vai ter sempre muito mais informação do que o federal também. Então, automatização, né, que a gente chama de supervisionada, para quê? Para ganhar objetividade, né, parar com aquela história de que cada operador, pela natureza humana, vai tomar decisões um pouquinho diferentes de outras, né, dos outros, ter agilidade, ter rapidez, né, e otimizar o processo de trabalho. Para quê? Para que sobrem pessoas, sobrem especialistas para cuidar de vários outros problemas que a gente cuida muito mal hoje, né? Formalização, né, desses sistemas através de legislação, de acordos, de protocolos, mas uma formalização no sentido da sinergia, ou seja, não ficar fazendo o que todo mundo já faz, né? Então não tem sentido o CEMADEM se meter a ficar fazendo previsão de tempo quando tem o CPTEC que faz, né? Então a questão é muito mais fazer as parcerias, as coisas, né? E cuidar do essencial, que é o core business do centro, né? Transparência no sentido de que as responsabilidades estejam muito claras, né? Existem duas responsabilidades maiores, que é a questão de quem emite o alerta e de quem avalia esse alerta. Claramente, quem faz o alerta não deve avaliar o alerta, né? Porque, obviamente, de novo, é pela natureza humana. Se você faz, você não avalia o seu trabalho. Alguém vai avaliar o seu trabalho por você, né? Então, esse é o papel que cabe ao federal e ao estadual discutir um pouco isso, né? A questão dos limiares, dos alertas e das avaliações, né? Ou seja, trazer a sociedade, trazer esses entes que a gente vive citando aqui
para discutir. Mas, fundamentalmente, né, o alerta do CEMADEM tem que ser aplicável, ele tem que ter uso, não pode ficar na gaveta, na caixa de e-mail e ser desconsiderado, ele tem que ser plenamente utilizado. Então, para isso, ele tem que ser claro, ele tem que chegar através dos meios que a população precisa, de que a Defesa Civil precisa, mas, fundamentalmente, ele tem que ser suficiente para gerar uma ação operacional, mesmo que seja discordar dele, né? Mas se a pessoa concorda, ele tem que saber usar e usar isso. E, finalmente, o sistema de melhoria contínua, no sentido de mandar alertas com antecipação necessária para que a Defesa Civil tome as suas ações, que a população tome as suas ações, alertas precisos, e que o sistema como um todo de Defesa Civil tenha economicidade. Hoje nós, por fazermos todo mundo a mesma coisa, nós fazemos tudo mal e gastamos muito com isso, né? Então essa é uma questão que precisa ser avaliada também dentro dessa lógica. Esse slide, ele mostra aqui, me perdoe o tamanho da letra, mas dá uma ideia desses requisitos gerais, né, que o sistema como um todo precisa. Então nós precisamos de mapa, nós precisamos de cartas geotécnicas, nós precisamos de planos, nós precisamos do sistema de alerta e aviso, nós precisamos dos mecanismos de resposta, de comunicação e capacitação, de regulação. O sistema precisa de recursos, de dinheiro para executar todas essas coisas. E nós temos que ter um banco de dados, um repositório de experiências boas para que a gente agilize essa propagação, né, essa melhoria contínua que a gente fala e que a gente almeja. Então, aí cada um desses tem lá as suas coisas, né? E, essencialmente, o CEMADEM não pode ficar refazendo o mapa que a CPRM faz. A gente não pode ficar refazendo previsão que o outro órgão faz. Então, o sistema tem que funcionar bem direito dentro desse conceito de cliente e fornecedor. Ou seja, se eu recebo o mapa da CPRM, ele tem que vir no formato que eu preciso e não no formato que ela quer me fornecer, né? Então, essa é a lógica da questão. Mais especificamente, dentro do aspecto do CEMADEM, né, nós temos redes de monitoramento do clima, da chuva, enfim, e monitoramento de ocorrências, né? A base sobre as quais a gente vai aplicar o que a gente chama de modelos dinâmicos, ou seja, nós vamos olhar ali como é que esses parâmetros vão evoluir, né, e ter uma estimativa da situação, como é que a chuva, fundamentalmente, vai interferir nesses riscos, ou outros modelos, né, que são aplicáveis aí, tanto do ponto de vista hidrológico, quanto do ponto de vista geotécnico também, né? Então, para fazer as nossas previsões, né, a previsão de chuva forte pelo sistema de meteorologia e as previsões dos desastres geohidrológicos aqui pelo CEMADEM, que é a nossa base, né? Então, nós precisamos ter qualidade nesses dados. Já do ponto de vista do alerta e do aviso, né, também, de novo, focar na questão da probabilidade desse evento, né, e na qualidade da comunicação desse evento. Então, a qualidade do alerta depende disso, né? Então, nós precisamos ter sistemas, de novo, interoperativos, né, ou seja, que um acesse os dados do outro, que seja econômico, que seja robusto, né, não dê pane da forma que nós temos hoje ainda em algumas áreas, né, e fundamentalmente ter credibilidade, né? O sistema como um todo tem que ter credibilidade, porque quando a população não sai da área de risco, quando a população atira na sirene, é o sistema como um todo que está errando, está perdendo. Então, aqui eu mostro um pouco das ferramentas que a gente usa nesse sistema. Então, nós temos ali a parte inicial, que é uma base para tudo. São as pesquisas, são os mapas, as cartas, o plano diretor, que vai dar o primeiro viés, né, de como é que a gente vai trazer isso. Depois nós temos do lado superior a linha da resposta, né? Então, o plano de obras, o plano de contingência. À esquerda, na parte inferior, nós temos a prevenção. Qual que é? É o plano de proteção e defesa civil,
e o sistema de alerta e aviso, né, que é uma parte importante do que a gente faz, né? Então, e se a gente verificar, também existe uma gradação na vertical ali, né? Desde a parte mais básica, né, até a parte mais fim, né, que é lá o plano de contingência. Ou seja, a finalidade principal do sistema é o quê? Que você promova a saída das pessoas em segurança. Então, isso é bastante importante de ter claro. E nesse aspecto eu venho me conscientizando, né, que esse item 3 aí, que é o plano de proteção, ele hoje vem sendo muito mal cuidado. Não tem enfim, e eu acho que o CEMADEM tem um papel importante nessa área a desempenhar, e eu acho que existe um espaço bastante interessante para o pessoal de desastre trabalhar, o pessoal de educação trabalhar, ou seja, nós fazemos bastante coisa nesse negócio, precisa só adendar aí uma questão de planejamento, que não é o planejamento de obra e não é o planejamento de contingência, né? É um planejamento para você fazer o sistema evoluir para o lado da prevenção, né? E isso tem um espaço para o CEMADEM nessa questão. Aqui, rapidamente, só falar um pouco do projeto GIVE, né? Recapitular isso daqui. Então, basicamente, nós temos 4 tipos de eventos principais. Alguns desses eventos eu posso monitorar pela chuva, ou seja, quando chove, ao deslizamento planar, ao deslizamento rotacional. E também o fluxo de detritos, né, que é consequência dos dois anteriores. Já os dois da direita, né, o que eu chamo de rastejo, ou deslizamento planar lento, conforme orientação da CBRN, e o de queda de blocos, ele não obedece, não é linear, não é uma relação direta com a chuva. Existem outros fatores que condicionam isso. O que faz com que os 3 da esquerda eu consiga monitorar só com a chuva, monitorar bem só com a chuva. Já os outros eu preciso de outros parâmetros e possivelmente eu vou ter que usar o deslocamento, né, das próprios blocos e das próprias encostas como uma chave aí para a emissão de alerta, para a remoção de pessoas, né? Por outro lado, né, quais são essas áreas, então, que eu vou monitorar? De novo, né, vem a CPRM e o pessoal de obras, né, e define. Nós vamos dar alerta, então, para as áreas altas, de alto risco, né, o R3 chamado, e de muito alto. Esse R2 residual, que são áreas de alto e muito alto, que sofreram obras, que tiveram obras, e que, portanto, hoje não teriam risco, ainda estão em discussão lá. Num primeiro momento acharam que tinha que tirar as pessoas da área de risco, dessas áreas, quando chovesse muito forte, agora já estão achando que não deve, enfim. Mas isso vai estar mais a cargo do pessoal de obras mesmo definir. Já aquela parte lá das áreas sujeitas a deslizamento, elas são muito específicas, né? Então, e aí tem algumas implicações que todas as áreas mesmo afetadas, elas vão ser sujeitas à evacuação, né? À saída das pessoas das áreas. Uma outra questão muito importante que eu acho que é a questão mais central do ponto de vista do sistema, está expresso nesse slide, que é o fluxo do alerta e dos avisos, né? Dentro daquela concepção que a gente falou, que alerta é uma informação, né, do tipo, olha, fique atento, e o aviso já é uma coisa mais próximo do desastre, do tipo, fuja daí o mais rápido que você puder, né? A abordagem inicial dentro do projeto era de que o CEMADEM se comunicaria diretamente com a Defesa Civil do município. Isso está sendo solicitado a nós que mudemos essa questão, no sentido de que essa gradação seja obedecida e que o CEMADEM mande alerta direto para o município somente naqueles estágios em que o Estado não consiga fazer isso com eficiência, né? Mas a situação ótima seria essa. Então, a situação padrão seria essa. E os feedbacks, no sentido da resposta, ele seguiria esse fluxo, né?
a Defesa Civil, o Estado consolidando e devolvendo para o Semadem e Senad, né? Então, essa é a abordagem que a gente chama de compartilhada, né? Então, o meu alerta vai ser compartilhado com a Defesa Civil do Estado, que vai compartilhar esse alerta com a Defesa Civil do município, que, por fim, vai ou não tomar a decisão de avisar ou pedir, né, para a população sair das suas casas. Esses alertas e avisos, no caso do alerta, ele vai ser dado por SMS e e-mail, né? E no caso dos avisos ainda, hoje existe já uma grande tendência de abandonar o sistema de sirene, de carro de som, porque são caros e pouco eficientes, e passar para comunicações mais diretas, tipo SMS ou mesmo informações em site. Amanhã, inclusive, a gente vai ter uma primeira reunião com o sistema de TV, né? E, de repente, a gente, num futuro, aí pode conseguir com que os nossos alertas sejam passados na TV, no sentido daquelas barras, né, de informações que hoje é possível dentro do sistema que tem no Brasil, que é o mesmo sistema no Japão. No Japão já se tem isso, né? Então, se a população tivesse alguma preocupação quanto ao risco, ela poderia ligar o seu TV e lá teria uma informação sobre, olha, está em alerta, está em aviso, enfim, tem chuva forte, não tem. Então, isso é uma questão bastante importante também. Uma outra coisa é o tempo, né? Ou seja, quando é que o Semadem tem que dar o seu alerta, quando é que a Defesa Civil tem que dar o seu aviso, né? Então, de modo geral, dentro da tecnologia que a gente tem hoje, o que a gente conseguiu avançar foi isso. 1 hora de antecipação para retirar as pessoas da sua casa e 2 horas de antecipação para pedir para a Defesa Civil iniciar, né, esses procedimentos. A questão do alerta moderado, aí chamado, né, que seria um alerta, vamos chamar assim, de mobilização, tecnicamente, dentro do método comitê, a gente não conseguiria fazer esse alerta hoje. Quando a gente tiver o radar, o nowcast do radar, nós vamos conseguir, né? Então, em princípio, essa decisão de quando chamar a sua mobilização para aquelas prefeituras que não têm sistema 24 horas, ficaria por ela mesma, pelo fato dela ter a maior quantidade de informação, estar de frente para a área, de frente para a chuva e também usando as informações que a gente tem, por exemplo, o nosso alerta de risco geohidrológico. Aqui rapidamente, só para voltar um pouquinho naquela sistemática, né, da lógica do como é que a gente chegou nisso. Então, vai lá a CPRM, olha para o município, que é esse quadradinho, e identifica lá 4 áreas de perigo, ou seja, 4 encostas íngremes, por exemplo. Ela faz uma análise subsequente de população vulnerável e determina que existem 3 áreas de risco, né? Isso é o trabalho dela. Então, ela vai definir lá quais são as zonas vermelhas, quais são as zonas amarelas. A zona amarela é aquela área que vai ser retirada das pessoas quando tiver um risco muito alto de deslizamento, né? Então, do ponto de vista do Semadem, ele vai olhar para essas 3 áreas e vai se questionar se ela tem 1, 2 ou 3 limiares. Ou seja, eu preciso de um limiar para cada área ou basta um para as 3 áreas, né? Então, existem critérios para definir isso, basicamente em função da geologia ou da geomorfologia e da chuva, né? E, agora, o alerta, independente se tem 1, 2 ou 3 limiares, vai ser único, né? Vai ser um único texto falando daquele alerta para o movimento de massa, né? E, de novo, né, a decisão de retirar as pessoas vai se dar em função do alerta, das questões de vistorias, por exemplo, que a Defesa Civil vai fazer e, obviamente, né, da vulnerabilidade que cada um daqueles setores lá vai ter. Então, é uma decisão da Defesa Civil implementando o seu plano de contingência, né? Então, essa é a parte de previsão e alerta e um pouquinho de contingência. Do ponto de vista do Semadem, especificamente, né, da emissão do alerta, eu defini lá os níveis, eu defino algumas regras de funcionamento que o Estado e o município vai funcionar, né? Portanto, eu estou tranquilo, eu consigo definir
todo mundo usando a mesma regra. O CEMADEM tem a regra para emitir a linha o alerta, né, quando a curva cobra, que é da chuva atual, ultrapassa um desses limiares, né? A Defesa Civil tem as suas regras também e vai utilizar essa mesma lógica, e eventualmente a Defesa Civil do Estado também vai seguir a mesma lógica. Porém, de novo, aquela questão do específico só não basta. Eu preciso colocar esse específico dentro de uma regra geral. Por quê? Porque existem dois planos fundamentais, como eu falei, que é o plano de proteção e o plano de contingência. Então, essas definições, elas têm que estar concatenadas, ou seja, quando nós estivermos numa situação do verde aqui, existem várias coisas que precisam ser feitas do ponto de vista de planos de obra, de treinamentos de contingência e de treinamentos de prevenção. Então, essas questões, elas precisam estar muito bem alinhavadas e decididas, né? Então, não basta nós definirmos somente uma questão interna aqui que me permite mandar o meu alerta e o município entender o alerta, né? É preciso ter um acordo mais geral aí do que significa esse alerta, de como é que ele vai ser usado, qual é o pressuposto que está por trás disso. E esses dois quadros aqui, ele tem que estar na parede da Defesa Civil. Quer dizer, quando o cara recebe o alerta, ele sabe o que ele está, onde ele está posicionado, né? E essa é a figura, então, que as três instâncias, elas iriam monitorar. Os pontinhos que vocês estão vendo ali seria a chuva atual. Cada pontinho, a cada 10 minutos ou a cada 5 minutos, né, eu vou ter uma atualização. Então, à medida em que a curva cobra, que é a linha em preto, passa, por exemplo, a linha de alerta, eu vou mandar um alerta para a Defesa Civil. Olha, comece aí a fazer as suas vistorias, abrir os abrigos, etc. tal, porque a curva cobra está mostrando que daqui a 2 horas pode começar a acontecer deslizamentos de grande porte aí, né? A curva cobra evolui, transpõe a linha de evacuação. Eu repito o aviso, olha, a situação persiste, está confirmado mesmo, agora a previsão é de que daqui a 1 hora vai começar os deslizamentos de grande porte. Portanto, você tem 1 hora para avisar e supostamente tirar todas as pessoas dessas áreas de risco, né? Quando a gente tiver o nowcasting, né, nós não vamos mais precisar dessas linhas tracejadas. A partir do próprio ponto, o nowcasting me dá a informação, eu somo ali e vejo se cruzou a linha de crítica, né? E já tomo a minha decisão para a previsão da próxima hora, das próximas 2 horas, né? E aí, nessa situação, eu posso até me dar o luxo de futuramente, quando eu tiver dados coletados suficientes para fazer isso, traçar uma terceira linha aqui, que é aquela linha do monitoramento, né? Da mobilização, ou uma linha para pequenos desastres, né? Uma das questões que pega em relação a isso aqui é qual é o desastre que eu vou alertar. É só aquele grande desastre que acontece uma vez a cada 10 anos? Ou é o pequeno desastre, aquele que derruba uma casa aqui e acolá? O grande problema é que nós mal temos dados estatísticos dos grandes desastres. Como é que nós vamos estabelecer parâmetros e linhas se a gente não tem as informações para as pequenas, né? Então, a ideia é tentar fazer isso, mas hoje em dia nós não conseguimos porque não temos o nowcasting bem instalado e porque não temos dados para fazer, né? Então, a curva seria muito imprecisa. Mas essa é uma tendência que a gente pode superar dentro de 5 anos, ou 10 anos, pelo menos, né? Aqui só recapitulando, né, o que como é que eu chego nessas linhas aqui, né? Então, de novo, né, eu faço a divisão do município em blocos, né, ou seja, áreas homogêneas do ponto de vista de risco, meio físico e chuva, coleto os dados daquela chuva que derruba e não derruba a encosta, faço o cálculo dos índices, defino as linhas, né, e depois faço as avaliações de melhoria, né, ou seja, se ela está conseguindo separar bem os pontos vermelhos e azuis,
se não tem ponto azul lá para cima da faixa insegura e assim por diante. Ou seja, eu tenho uma sistemática mais apropriada de fazer a melhoria disso, né? Então, cada desastre que eu erro geraria uma análise, né, propriamente. Uma outra questão importante de destacar é que o método comitê, o método que a gente está utilizando agora, ele não é, como de resto muitos outros não têm esse problema também, tem dificuldades para aquelas chuvas muito rápidas, por uma razão muito simples. Até você medir a chuva, receber o dado, analisar o dado, a encosta já caiu, né? Então, é preciso preparar algum plano B para essas situações, até o momento em que a gente consiga evoluir os métodos, né? Que a gente tiver tecnologia e metodologia desenvolvida para ser capaz de fazer isso, né? Então, e é nesse aspecto que a gente precisa muito usar o conhecimento local, né? Quando você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, que eles têm lá uma regra, olha, se chover tantos milímetros em 5 minutos, você faz isso, você faz aquilo. Eles estão há 40 anos lá olhando para aquela encosta, então já sabem. Então, é aí que está a força da abordagem compartilhada, né? E a fase de melhoria contínua, né? A fase de melhoria contínua ela tem que se dar no específico, né? que é no nosso caso aqui das linhas de crítica, linha de evacuação e linha de alerta, né? Pelos índices colocados, mas também numa avaliação geral, né? Que eu chamo de índice de qualidade de proteção e defesa civil, que poderia, por exemplo, avaliar critérios como esses aí, né? Você dá uma nota de 1 a 100, ou de 0 a 100 para cada município, sobre o nível de conhecimento do risco, como é que ele está o planejamento dele, como é que ele está aderente às questões do sistema de alerta e aviso, comunicação, a resposta à emergência, né? A capacitação, o nível de recurso, né, que se tem, e é interessante, né, a gente falar, inclusive, do nível da população da área de risco, né? Hoje, a população da área de risco, se ela quiser, por exemplo, fazer um sistema de ter uma moradia mais forte, que infiltre menos a água, tal, eu não sei nem se ela tem recurso para isso, se ela consegue só pelo fato de estar lá, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Não é só a defesa civil do município que não tem orçamento. Às vezes a própria população que está lá e não quer sair de lá, ela não tem meios, né? Muitas vezes poderia ser bem minorado, né, esse problema. A parte da melhoria contínua e o que eu chamo de transparência, né? Você ter relatórios anuais ou relatórios periódicos que façam essa avaliação, relatórios do ponto de vista resultantes, né, dessas análises críticas conjuntas, ou seja, ouvir realmente o outro lado, né, todos os lados, e acesso à informação, que é o que a gente não tem hoje, né? Às vezes você tem até boa intenção, né, mas o dado vem tão quadrado, tão sujo para você, que é um transtorno quando você tenta usar essas coisas. Bom, e aí a gente... feita essa contextualização, a gente chega na parte objetiva aí da nossa discussão, que é o sistema, né? e o texto. Eu passo a palavra então para o Kleifer e para o Adenilson, para falar um pouquinho aí do que eu coloquei aqui de sistema GID, que ainda não tem um nome, né? Interessante pensar no nome aí. Sim. Fala rapidinho, são 4 slides só para contextualizar. Eu penso, a ideia é implementar o método comitê e transformá-lo em uma rotina, né, um código que possa ser usado para enviar alertas e tal. Então, basicamente, o sistema tem 4... Isso é uma divisão bem grosseira do sistema. Tem uma parte de carga de dados, uma outra parte que seria do cálculo, né, das chuvas efetivas, que a gente falou anteriormente, então, 72 horas, 1h30. Além disso, teve que fazer um sequenciamento das chuvas, tudo isso nessa parte aí de cálculo. Aí você teria também uma outra parte, que seria o monitor aquela parte verde, monitor de nível de alerta. O que seria isso? Seria uma parte do sistema que ficaria verificando
se determinada estação, inicialmente a gente pensou em estação, né? Mas depois a gente está evoluindo para o município. Mas verificando se determinada estação choveu muito, né, naquela região e a curva cobra extrapolou aquelas linhas críticas. E seria uma última parte ali do sistema, seria um emissor do alerta, propriamente dito. O que seria isso? Seria para criar, verificando que realmente determinada estação ultrapassou lá algum limiar, uma daquelas curvas, aí você tem que gerar um relatório, um alerta, enviar um e-mail para o operador, para a Defesa Civil, e um relatório, né? Então a ideia nossa foi gerar um e-mail, anexar um PDF com o que o Ângelo acho que vai mostrar depois uma proposta que a gente fez, né, esse PDF, e enviar para a pessoa. Então, esse módulo de emissor de alerta é um módulo muito importante. Todos eles são importantes, mas é uma divisão grosseira de como a gente pensou o sistema. Lógico, né, o sistema tem mais detalhes, tem outras questões aí que eu não falei, não faz sentido eu ficar falando isso aí. Por exemplo, a gente usou tecnologia, que a gente usou, essas coisas eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente a carga de dados deu muito trabalho. Por quê? Porque os dados não vêm redondinho para a gente teve que pegar estação que não manda, que fica horas, dias sem mandar nada. Como é que a gente trabalha isso? Então essa parte aí foi bem pesada, né? A gente perdeu muito tempo nisso. Depois a parte de cálculo, teoricamente, a parte de cálculo foi a mais tranquila de todas. Por quê? Porque tem uma base estabelecida, né? A gente conversou com o Anjo, conversava com especialistas japoneses, a gente sabia o que tinha que colocar ali. Mas a parte de carga de dados foi complicada. Essa parte de monitor de alerta também foi, teoricamente, assim, não é tão complexo, mas o alerta em si, PDF, isso daí, assim, dá margem a muita discussão, né? Porque o que você vai colocar nesse alerta é complicado. Então a gente está nessa fase, já está montando uma proposta. Mas certamente aparecerão outras. Aí a gente está focando numa só ali, por enquanto, agora. Para entregar um sistema, né? Entregar um protótipo rapidamente. Aí, mas lógico, vai evoluir. A ideia do sistema é evoluindo. Conforme vai. O sistema é baseado no método japonês. Seria semi-automático, só para dizer que ele precisa também do operador hoje em dia, né? Não é totalmente automático. Não é baseado em cenários, diferente lá do SPAD. Não sei se vocês conhecem o SPAD, é um outro sistema. É só para comparar, o SPAD era baseado em cenários de limiar, tinha um monte de cenários lá dentro. Esse aqui não, ele é baseado na curva cobra. Se ultrapassou os limites lá da curva cobra, vai emitir um alerta ou não. O alerta a ideia é fazer um alerta mais sintético, né? Mais resumido, focado no município. Eu coloquei, não sei se aí convém que eu coloquei ele, mas a ideia é alerta sintético. E enviar os alertas para os operadores, Defesa Civil, municipal. Só para finalizar, agora o alerta mesmo, o sistema mesmo, algumas características. Isso aqui é só uma ideia. A pessoa que vai visualizar o alerta, ela vai ter o alerta em PDF, a ideia, né? Vai ter o PDF, o e-mail, mas ela vai poder consultar no salvar. Tem lá não sei se eu ampliei lá, a parte da curva cobra. Aí está bem pequeno porque não choveu muito. Aqui eu coloquei um limiar, os limiares ali são chutados, tá? Não tá, então, não sei, não serão aqueles limiares. E você vê que tem a parte inferior, ela tem uma chuva lá que ocorreu, mas não ultrapassou nem a linha amarela, no caso, nem a parte de linha de alerta. Linha de alerta, não ultrapassou a linha de alerta. A ideia é usar esse dashboard, é um quadro que você tem várias informações. Você tem acumulado, que eles já usam, os operadores já usam. Você tem embaixo ali, não dá para ver, mas acumulado de 24 horas, tá, etc. E as informações que já usam, agregar o que já tem e adicionar também a parte da curva cobra. A ideia foi essa. É só lembrando que a ideia é que o operador do Semadem use, o operador do estado use e o operador do município use. Né? Então, vai ter que chegar hoje atualmente. No piloto, os três terão que acessar essa mesma informação. Tem essa outra parte também, que a gente pensou, inclusive foi o pessoal do Japão que sugeriu, que é fazer uma interface de simulação. Que é para a pessoa
o operador, por exemplo, ele pode voltar no tempo. A ideia é essa, né? Voltar 2, 3 anos, assim, 1 ano, para ver, vamos simular a partir dessa data e ver o que acontece. É para teste, para ver o que aconteceu em determinada situação, em determinada localidade. Pode ter acontecido um grande desenvolvimento. Quero ver como o sistema se comporta. Então a gente pensou nessa ideia. Isso aí está implementado. Se você vê aí também, você vê, ó, situação atual ali embaixo, na parte inferior tem são quantas estações estão no modo verdinho ali, que é no modo safe. Você vê que tem uma pequena quantidade ali que está no modo, né, que não é safe, que não está seguro. Se você clicar em cada um daqueles azuizinhos, são links, que são estações ali embaixo, você vai ver a curva cobra. Entendeu? O legal era mostrar para vocês, né, funcionando, mas até dava, mas agora eu vou dar só uma visão geral. O que mais? Isso aqui seria para inserir uma interface para inserir os limiares, que a gente fez para facilitar, né, porque senão teria que inserir na mão. Aí você vai lá e insere, para inserir aquelas curvas, os limiares daquelas curvas. Ali você tem, se você está vendo aquele mapa, você tem as estações. Cada pontinho azul. Aí o Clive pode falar melhor, que ele que construiu essa. Cada pontinho é uma estação, aí se você clicar em uma estação, ela fica vermelhinha, né? E às vezes fica um grupo vermelhinho. Quer dizer que se você definir uma linha crítica para alguma daquelas estações que estão ali vermelhinhas, todas vão ter o mesmo lugar. Para simplificar a edição. O que carrega embaixo lá, que eu não estou vendo? Embaixo são os parâmetros da linha crítica. Aqui é a equação da reta, basicamente. Basicamente a equação da reta. É que eu estou vendo menos 0, a inclinação. É o ângulo. A inclinação. Da reta. É o ângulo e o deslocamento. AX mais B lá. Um é a inclinação e o outro é o cruzamento no eixo X, Y. Tem mais um slide. Quer avançar? Não, já acabou. Isso daqui. Basicamente é isso aí. Tem muita coisa por trás aí que vocês não estão vendo, mas... E a concepção do sistema também é muito mais ampla que isso. Né? Porém, enfim, começamos a trabalhar em março, mais ou menos. Então a gente tinha um período limitado, né, para conseguir produzir o mínimo, né, para que a etapa experimental conseguisse rodar, né? E aí futuramente há espaço para outras melhorias, enfim, mas acho que deu uma ideia boa da questão. E aí, por fim, então, vem a ideia do texto, do alerta, né? Eu separei, inclusive, aqui para melhor visualização de vocês, esse alerta explicitado. Então, quais são os destaques que a gente poderia fazer desse sistema, né? A primeira questão, né, é deixar muito claro e frisado, né, que ele é um alerta para uso não operacional, ou seja, ele é um experimento do projeto GITS, né? E então a Defesa Civil do município não pode receber esse alerta lá e pedir para a população sair da sua casa ou não pedir se ela achar que deve, né? Enfim. Então é um uso restrito, né, dentro do projeto, primeira questão. A segunda questão é a questão do código do alerta, né? Pode parecer bobagem, mas a ideia aqui desse sistema, e até pegando a última referência ali, é que esse sistema de alerta, ou toda decisão que o sistema tomar, esteja vinculada a um banco de dados. Então, com um código de acesso e um pedido de informação, eu descubro quantos foram os alertas alto ou muito alto que o CEMADEM emitiu para o município de Petrópolis, por exemplo, rapidamente, né? E aí outras facilidades que podem estar colocadas para isso. Então, aqui, a grosso modo, até hoje, né, o código do alerta seria o estado, o código do município no IBGE, a data e hora, né, de forma que facilite, inclusive, o ordenamento desses alertas, o tipo de evento, né, que são aqueles 4, 5 lá que a gente citou, né, e o número de série
anual aqui do CEMADEM, né? Então, isso aqui é o primeiro alerta do ano que foi emitido, por exemplo. A outra questão é o status das PCDs por área de defesa civil, né? Só adiantando um pouquinho essa questão, a defesa civil ela tem o município inteiro para responder os alertas, né? Então, em alguns casos, eles estão compartimentando esse distrito por tipo de evento, por distância, enfim, por critérios que o plano de contingência define isso, né? E a gente está vinculando esse alerta, ou pelo menos propondo para o município que faça essa vinculação pelas áreas de defesa civil, né? Então, no caso aqui de Blumenau, que tá representado aqui, são cinco áreas lá de defesa civil, se não me engano. A outra, e assim, o alerta em si, mantendo muito sintéticas as informações. Então, um mapa de localização das PCDs, que é um mapa do Google, lá, que localiza as informações, e uma tabela com o número, né, que ela vai identificar, qual é o nome daquela área e onde que ela está. Está na parte norte, está na parte sul, e a situação dela, né? Olha, então a parte central do município está com risco alto, a parte, mas não todo, né? Tem uma outra aqui que está sem nada. Então essa é uma questão. Uma outra situação que foi sugerida é a tendência do risco no município, né? Aí existe uma questão, inclusive, que depois a gente vai discutir, mas em princípio essa tendência seria uma informação manual, ou seja, uma inserção manual. E a gente já tem algumas repercussões em relação a isso, nós precisamos, inclusive, tomar uma decisão em relação a esse aspecto. Alguns links, né? Então, por exemplo, link para dado dinâmico. Eu quero saber como é que está a curva, a imagem do radar agora, né? A imagem do satélite agora. Então, existe um link para o operador do município, o operador do estado, acessar lá o site, o painel daquele município, né? À medida que ele recebe o primeiro alerta, tem uma recomendação aqui no final, olha, recebeu o primeiro alerta, acessa o painel e só sai do painel a hora que for cancelado esse alerta, for encerrado esse alerta, né? E então nesse link você terá as várias informações que são disponíveis, né, e que a gente possa divulgar, né, dar acesso para o município. Recomendações básicas, que é o óbvio do óbvio, né? Então acessa o painel e monitora por eles, né? Se tiver alguma informação relevante ou alguma dúvida, entre em contato, né? E no mais, siga conforme o plano de contingência. O seu plano de contingência tem que ser capaz de dizer como é que você deve se proceder a hora que receber um alerta muito alto para deslizamento. Se ele não fizer isso, não é papel do alerta fazer, né? Então é uma falha do sistema. E finalmente, depois que o alerta for encerrado, o município vai ter lá um prazo, né, uma semana, duas, um mês, sei lá, para que ele faça a avaliação desse alerta, respondendo 3 perguntas básicas, né? Ocorreram o evento? Teve deslizamento planar? Teve rotacional? Ou não teve nada, né? Se teve, onde, quando, o que aconteceu, né? E já pensando aí em outras questões, né? No caso de inundação, né? A altura máxima da elevação do rio, por exemplo, quando começou e quando acabou, embora a gente aqui o método o projeto GIDES não trata com isso, mas é quase que inevitável, né? De novo, pensar no geral e no específico. Eu não posso montar um alerta, fazer toda uma discussão, todo um desgaste para uma coisa só e depois ter que reiniciar esse assunto na frente. Então, esse alerta tem que funcionar para os movimentos de massa, mas de preferência funcionar da mesma forma, né, também para os demais eventos aí monitorados. Então, aqui uma ideia só rapidamente, né? Então, ali tem aquelas áreas de defesa civil, né? Então, por exemplo, quando eu for listar os pluviômetros, eu posso ordená-los
por exemplo, quais são todos, como é que está a situação todos do norte, do centro, do sul e assim por diante. Essa é uma opção, né? A outra opção, no futuro, a gente pode avaliar, é fazer essa tabelinha de cores aqui por bairro, por exemplo, do município, né? Então eu posso fazer por área de defesa civil ou por bairro do município. Aí nós precisamos saber duas coisas, né? Qual é o trabalho que dá a fazer isso e, primeiro, o que o município prefere, né? Se ele prefere por bairro, se ele prefere por área de defesa civil, né? Então não deve ser muito difícil essa decisão. Quanto mais a gente caminhar na direção de uma harmonização, é melhor, né? Então, a ideia toda é que esse alerta, então, vai evoluir para algo já próximo, né, daquilo que a gente viu que ocorre diariamente lá no Japão. Eu posso até abrir aqui depois para vocês verem o sistema da JMA, né? Você abre na tela, vai pegando o estado, do estado você abre para o município, do município você abre por pixel, né, que corresponde a áreas menores que um bairro, por exemplo, né? Então essa é a ideia, né, que está por trás dessa proposição, mas, enfim, eu acho que, me desculpe por toda a palestra, mas embora a discussão seja nessa folha, eu acho que é muito importante ter o histórico de como que nós chegamos nisso aqui e por que é que essa proposta, por que ela está sendo defendida desse modo. Aí eu fico à disposição aí, junto com a Denilson e com o Clark, para as colaborações e contribuições aí e dúvidas, né, que vocês tiverem para a gente trabalhar.